uma sexta-feira normal, 30 de agosto de 2024. Eu acordei, fui para academia, como sempre faço, voltei, tomei meu café, me arrumei, vim trabalhar, atendi meus pacientes, voltei para casa, para o meu almoço. Uma semana antes tinha sido aniversário do meu filho, caçula, meu Tiaguinho, e ele tinha os presentes para trocar no shopping, né? E a gente tinha combinado para ir na sexta-feira à tarde. Fomos ao shopping, trocamos os presentes, passeamos, fizemos compra no supermercado. Por volta de 3h30 da tarde, 4 horas, retornamos. Ele desceu para brincar com os amigos e eu deitei no sofá para descansar, tirar um cochilo para depois guardar minhas compras de mercado. Quando eu fechei meus olhos, né, minha cabeça começou a doer muito, muito. Eu comecei a sentir uma dor muito forte, uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu senti que era alguma coisa diferente, que era algo assim que como se a minha cabeça estivesse explodindo, palpitando, né? Aí eu liguei pro meu marido, né, e falei para ele: estou sentindo uma coisa muito ruim, muito forte, e eu não sei o que é, mas é muito grave, né? E nisso ele chegou correndo, ele estava trabalhando, ele foi o mais rápido possível. Nós fomos para o hospital, ali eu já não conseguia mais abrir meus olhos, eu sentia a minha visão turva, um mal-estar muito grande e a minha cabeça, que era uma dor que eu não consigo explicar. É a pior dor do mundo, a sensação da pior dor de cabeça do mundo. Quando eu cheguei no hospital, eu já não conseguia mais andar, eu tive que ser levada com cadeira de rodas e foi muito difícil eles conseguirem fazer o diagnóstico, porque eu também estava com muito vômito ruim e demorou muito, acho que até os médicos lá não conseguiam entender o que eu estava tendo, né? E isso, daí eu fiquei um tempo no pronto atendimento do hospital e aí um tempo depois fizeram um exame e nesse exame veio o diagnóstico que eu tinha tido um AVC, um AVC-H, um AVC hemorrágico, né? Até então não sabia o que era a causa, daí naquele momento tudo mudou. Foi um momento que eu já estava de tanta dor, eu já não tinha mais consciência, mas eu lembro de tudo que foi acontecendo, né? Tira tudo e vai para UTI e dali para frente é como se eu não conseguisse mais sentir nada, né? E aí eu fui, era por volta de 11 horas da noite, fui para UTI e nesse momento eu estava medicada e eu só lembro do meu marido um tempo lá depois me dizendo assim: você vai passar a noite aqui, mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu via nos olhos dele que não estava tudo bem, porque o olhar dele me dizia que não estava tudo bem. E aí no outro dia o médico, depois de avaliar os exames, foram e constatou então que eu tinha tido esse AVC hemorrágico em decorrência de um aneurisma que rompeu, né, e causou um sangramento no meu cérebro, né? Mas eu não tinha noção de nada disso, né? E eu só lembro que o médico falava: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, você foi muito forte, você vai vencer, vai ficar tudo bem. Ele disse: a gente vai fazer uma pequena cirurgia. Aí eu passei por uma embolização, né, uma angiografia, aonde ele também não sabia direito como que é, o que tinha acontecido, a gravidade desse aneurisma, o estrago que isso tinha feito no meu cérebro, né? E essa angiografia, né, foi feita e ele conseguiu estancar o aneurisma, né? Esse médico que me atendeu, que foi o Dr. Felipe Ferreira, né? O Dr. Felipe, ele foi um anjo na minha vida, né?
realmente é um médico em excelência, né? Apesar de todo o conhecimento técnico dele, que é maravilhoso, ele é uma pessoa muito humana, né? E junto a ele também teve um amigo nosso, o Dr. Daniel, que acompanhou, né? Que foi muito gentil em acompanhar a cirurgia, né? E esse momento, então, eu não sei nem explicar como foi esse momento, porque eu só me lembro, né, que estava acontecendo alguma coisa muito estranha comigo e eu não conseguia sentir nada, né. Eu só sentia que, em nenhum momento eu sentia que eu ia morrer. Em nenhum momento. Eu sempre tive muita fé e eu pensava, vai passar. E o médico me perguntava assim, Márcia, você tem ideia do que está acontecendo? O que você está tendo? Eu disse, não, e eu não quero saber. Né? Eu falava, não quero, né? E eu sentia algo muito forte em mim que me dizia que eu ia ficar bem, né? Naquele momento, quando o meu marido disse que eles chegaram em casa, ele e meu filho, e eles foram pesquisar o que era que eu tinha tido antes de eu fazer a cirurgia ainda, ele disse que aí o mundo deles caiu também, desabou, porque eles nunca imaginaram que era alguma coisa tão grave, né? Minha família, meus pais, meu irmão, na hora que o meu marido ligou, eles só entraram no carro e vieram. E eu acho que esse momento todo, só quem já passou por isso consegue entender como que é. É um momento cego, é um momento que você não vê nada, você não sabe nada, você só entrega. E eu só entreguei a Deus. A todo momento eu falava, Deus, eu te entrego, eu me entrego a ti. E que seja feita a sua vontade, eu confio. Eu sempre tive muita fé, mas eu não sabia que eu tinha tanta fé. Mas esse não foi o pior momento, porque eu estava inconsciente. Aí depois, quando eu fiz a embolização, e o Dr. Felipe falou, olha, foi um sucesso, deu tudo certo, tá tudo bem, a gente conseguiu estancar o aneurisma, né? Só que a gente tem um sangramento, aí vai precisar ficar de 15 a 30 dias hospitalizada na UTI. Quando ele falou isso, eu falei, não, eu não vou ficar. Eu não posso ficar, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu não posso ficar tanto tempo. Porque é como se a minha vida tivesse girado de cabeça para baixo. Eu não conseguia aceitar por que aquilo, que eu não posso ter tido isso. Por que eu tive isso? Por que comigo isso? Quando eu comecei a entender, eu me revoltei, disse, por que comigo? Eu sou saudável, eu não bebo, eu não fumo, eu faço atividade física, eu tenho uma alimentação regrada. Por que comigo isso? Por que eu tive isso? Por que eu não conseguia entender? Mas aí eu comecei a pensar e eu pensei assim, por que não comigo? Por que não comigo? Eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. E aí eu pensei, que bom que foi comigo. Que bom que não foi com os meus filhos. Muito melhor comigo do que com os meus filhos. E aí, nesse momento, eu comecei a praticar gratidão. Eu disse, né, no momento depois eu falei, doutor, eu até pedi desculpa para ele, porque eu fiquei tão brava. Eu disse, não pode, eu não vou ficar aqui tanto tempo, tá errado isso, eu não preciso ficar aqui tanto tempo. Depois, quando eu fui entendendo, e ele falava assim, Márcia, eu não sei para quem que você reza, mas você foi muito abençoada. Você foi muito abençoada, né? Ele sempre me falava isso, né? E aí eu pensava, eu fui muito abençoada, eu sou muito abençoada, então eu tenho que ser forte. Eu preciso ser forte. E eu vou ser forte, eu vou viver um dia de cada vez, né? E aí eu disse, bom, agora eu tô aqui e eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu acho que uma UTI só tem noção do que é estar e ficar numa UTI quem já ficou. Eu não fazia ideia do que era uma UTI, eu nunca tinha ficado doente, né? Eu só tinha me hospitalizado para ter meus filhos.
Então eu não tinha noção do que era uma UTI. Lá eu vivi 9 dias intensos de UTI. Eu não conseguia falar sobre isso, né? Mas todos os dias eu tive visitas, né? A UTI aqui tem 3 horários de visitas. Nos 3 horários, minha família, alguns amigos se revezavam aí para me visitar. Mas eu acho que 2 pontos foram assim muito importantes para mim nesse momento, né? Primeiro, a minha fé. Um dia o meu filho mais velho chegou: mãe, porque eu fiquei sem nada lá, eu não tinha nada, de nenhum pertence, né? Aí o meu filho falou: mãe, você não tem nada aqui, nem uma imagem de Nossa Senhora, de nada. Que eu disse: não, filho, eu não tenho. Ele tirou a medalha dele, né, o crucifixo dele. Ele falou: mãe, fica com o meu crucifixo para te proteger. Né? Então, assim, isso foi muito marcante para mim, né? E fortaleceu mais ainda a nossa fé, né, que a gente tem. E eu recebi muita oração, né? Eu não sabia que eu tinha tantos amigos, eu não sabia que eu tinha tantas pessoas que gostavam de mim, né? Isso o Dr. Felipe também sempre falava. Ele disse: Márcia, eu acho que você é uma pessoa muito querida. Um dia ele falou para mim, porque o que tem de gente querendo saber como que você tá, né? Colegas, pessoas querendo saber como você está, né? E eu me senti muito bem, porque eu sabia que eu era uma pessoa amada. Eu sei que eu sou uma pessoa amada pelas pessoas, mas eu não tinha noção do quanto. Eu não tinha noção nenhuma do quanto tinham pessoas que oravam por mim, né? Pessoas que realmente fizeram promessas, novenas, né? Que foram me visitar, né? Que me acompanharam. Então, assim, o momento da fé, da espiritualidade, da oração, para mim foi, eu acredito, assim, que um renascimento mesmo em mim, né? Teve um outro dia marcante do meu filho, né? Criança não pode entrar na UTI. Meu filho, ele queria a todo custo ir me visitar. Ele precisava me ver. E aí eu chamei um dia a psicóloga do hospital, né? E eu pedi para ela, disse: por favor, tem como vocês liberarem o meu filho? Eu peço, por favor, por qualquer coisa, libera meu filho, para que ele consiga vir me ver. E ela liberou. E ele começou a ir me visitar. Ele, todos os dias, ele saía da escola e a primeira coisa, ele queria ir passar no hospital para me visitar. E um dia ele olhou assim para o travesseiro que eu estava, ele disse: mãe, é com esse travesseiro que você dorme aqui na UTI? Eu disse: é, meu filho, com esse travesseiro. Não, mãe, mas você gosta tanto do seu travesseiro, por que você não está dormindo com o seu travesseiro? Eu acho que ele queria falar alguma coisa para mim. Aí ele passou e disse: não, filho, porque aqui eu só tenho esse travesseiro. Na outra visita que o meu pai foi, chegou meu pai lá com o travesseiro. E era ele que tinha mandado o meu travesseiro. Aí meu pai falou: Tiaguinho que mandou o travesseiro para você dormir. E aí eu passei a dormir com o meu travesseiro. Eu tive anjos na minha vida que me cuidaram. Eu fui tão bem cuidada. Eu passei esses dias tão bem, com tanta paz, né? E a cada dia eu ia vivendo um dia de cada vez. E a cada dia aquela rotina de UTI, que a gente faz um monte de exames e tudo, eram só resultados positivos. Todos os dias os meus resultados vinham melhores. Eu senti todo o sangramento, porque uma hemorragia intracraniana, ela é como se fosse uma meningite mecânica que a gente sente no corpo. Então eu senti muita dor. Eu tive muita dor. Era uma dor que eu sentia ela ir descendo. Era como se o sangramento fosse descendo por todo o meu corpo, né? E eu sentia e eu falava: essa dor tá indo embora. O meu cérebro tá limpando. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem.
E o doutor Felipe falava, Márcia, você leu sobre o que você teve? Ele tinha todo cuidado em me falar, né? Eu disse, não, eu não li, eu não faço ideia ainda do que eu tive. Eu não quero saber, eu falava para ele, eu não quero. Eu escolhi viver um dia de cada vez. E eu vou viver um dia de cada vez, até eu conseguir me recuperar, né? E assim eu fui vivendo e eu fui melhorando e fui me recuperando, fui ficando bem fortalecida e toda vez que ele chegava para visita, né, eu ouvia a voz dele chegando, eu sempre falava, chegou a voz mais bonita do dia, que era a voz do meu médico, e eu pensava, ele tem um monte de coisas boas para me falar. Eu sempre, né, tinha esse pensamento, né? Eu pensava, minha fé, eu tenho certeza que é coisas boas, né? E então esses dias eu escolhi viver um dia de cada vez, né? Com 15 dias eu tive alta, né, hospitalar, que ele falou que era o mínimo realmente de que alguém com uma gravidade tão grande, né, de um caso como eu tive, né, para quem vai pesquisar e quer entender mais, um aneurisma roto, um aneurisma quando rompe, a chance de vida ela é muito pequena, ela é de 50%, né, ou às vezes até menos, a chance de uma pessoa sobreviver, né, diante de um rompimento de um aneurisma. E eu sobrevivi, né? Eu tive essa bênção, né, esse milagre, né? Eu sempre pedi a Deus, né, aumenta a minha fé. Não, eu sou religiosa, eu sou católica, eu tenho minha espiritualidade bem forte, mas eu pedi a Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E agora eu sinto que a minha fé é bem aumentada. Realmente a minha fé foi fortalecida, né? Então, e ele falava assim, ele disse, Márcia, eu não posso, né, nos primeiros dias, você não vai ter alta, porque a gente tem um risco muito grande, principalmente até os 7 dias, né, a cada dia é uma bênção, porque pode ter aí um novo AVC, né, eu estava correndo o risco aí de ter, né, um novo sangramento, um novo AVC, ele disse, então ele disse, não tenho, você precisa ficar aqui, você vai ficar aqui, né, e eu sentia pela equipe dos técnicos, né, os médicos da UTI, assim, que eles vibravam com a minha recuperação, né, e me acompanhavam e, como falei, assim, foram anjos da minha vida, eu desenvolvi até amizade lá dentro, porque eu fiquei tanto tempo no hospital, que eu fiz até amigos lá, né, amizade com técnicos de enfermagem. Eu precisei, né, me ocupar nos dias que eu fiquei lá. E eu pensei, o que eu vou fazer? Aí um dia eu pedi para o meu filho, né, e para minha norinha, que foi me visitar, eu disse, eu preciso de alguma coisa para me ocupar, eu quero pintar, eu falei para eles. E eu pintei aqueles livros de terapêuticos, né, de terapia ocupacional, né, e aí eu ficava pintando, né, e aquela UTI, né, uma rotina de UTI, a gente entrando, saindo, coisas acontecendo, e eu pintava e rezava, era o que eu fazia. Né, e assim os dias passaram, né, uma preocupação muito grande era também com a saúde mental, né, eu fiquei muito em choque, né, nos primeiros dias. Eu tive uma pessoa também que foi um anjo na minha vida, que é uma grande amiga minha, né, uma amiga que eu amo ela de coração e ela acompanhou tudo isso, e ela é psiquiatra, né, que é a Lu. Ela foi me visitar e ela falou assim, amiga, eu faço questão de te cuidar. Eu vou te cuidar. Eu faço questão de cuidar de você. Ela disse, eu vou cuidar da tua saúde mental, porque a gente tem que fazer esse cérebro descansar. Esse cérebro agora não pode cansar. E ela falou uma frase, ela falou assim para mim, daí eu disse, Lu, olha o que aconteceu comigo, por que aconteceu isso? Olha como é que eu tô, e olha o que tá acontecendo.
mas eu tô bem, eu tô me recuperando. E ela falou assim, amiga, você está no melhor lugar que você poderia estar. Quando ela falou isso, eu pensei, meu Deus, o Senhor operou um milagre mesmo. Por quê? Se eu tivesse em qualquer lugar que não fosse próximo a um recurso bom como eu estava, eu teria morrido. Eu não teria sobrevivido. Então, esses anjos que foram vindo na minha vida pelas pessoas foram me fortalecendo e eu fui me sentindo que eu só tinha que agradecer. Eu estava sendo muito abençoada. Deus estava me dando uma oportunidade de viver de novo. Então, eu só tinha que agradecer. Né? E agradecer que eu era forte, que eu era saudável, que eu consegui vencer. Porque muitas pessoas não conseguem. Muitos organismos não são fortes o suficiente para lutar como eu lutei. Para conseguir ter o resultado que eu tive. E esses foram os dias. Quando eu saí do hospital, eu fiquei dia a dia esperando, né? Eu me preparei, né? E 15 dias de hospital é muito. É muita coisa, os dias são muito longos lá. Eu comecei a olhar as mensagens, né? Eu fiquei sem celular nesse tempo porque eu não tinha condição nenhuma de responder ninguém. E nesse tempo meu marido que ficou com o meu celular e ele falava assim, meu marido e meu filho, falava, meu Deus, Márcia, eu não aguento de tanta mensagem para responder, né? E isso me deixa muito feliz, me deixou muito feliz, né? Das pessoas, né? Me enviando mensagem, oração, né? Desejando que eu melhorasse. Meus pacientes, eu não posso deixar de mencionar, né? Eles foram pegos de surpresa também, porque eles me conhecem como uma pessoa que saudável, né, que faz atividade física, né, que medita, que trabalha a mente, de repente, do nada eles ficaram sabendo uma notícia assim e ficaram também querendo saber e preocupados, né, e foram muito importantes também na minha recuperação, porque cada mensagem, né, cada compreensão foram muito compreensivos, né, me curava, né. Eu saí do hospital e aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer agora? O que eu faço? Né, quando eu saí do hospital, que eu entrei no carro, cheguei em casa, olhava para minha casa, para tudo. E eu pensava assim, meu Deus, eu poderia não estar mais aqui, mas eu estou. E agora? O que eu vou fazer agora? Só quem passa por isso sabe. É como se a vida tivesse desmoronado. Eu não sabia mais por onde começar. Eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? O doutor Felipe pediu para eu ficar, no mínimo, 30, 60 dias, 90 dias, ele não sabia quanto ainda, né, para me recuperar. Fisicamente eu já estava me recuperando, mas mentalmente foi mais difícil. Eu escolhi 2 meses viver um dia de cada vez. Eu disse, eu tenho hoje, e eu vou viver hoje. Todo dia eu pensava assim, hoje eu vou viver, eu tenho hoje, eu vou viver. No primeiro final de semana eu pedi para o meu marido, eu quero ir para o parque, eu quero ir até o parque, dar uma volta no parque. A minha conexão espiritual ela é tão forte que eu sentei no banco no parque e fiquei apreciando. Né? E o meu marido falou, eu vou caminhar. Eu disse, eu vou ficar aqui sentada apreciando. Né? Veio uma moça de longe em direção a mim. Né? E ela vinha e eu sentada ali. E ela chegou e era bem cedinho, era um domingo cedo, umas 7 horas da manhã.
Por que eu estou contando essa história? Porque são os milagres que eu sinto através das pessoas. Ela sentou do meu lado e aí ela começou a chorar, né? E eu pensei, meu Deus, eu não tenho força nem pra mim nesse momento. Aí eu respirei. Aí ela falou assim pra mim, eu não quero mais viver. Eu disse, meu Deus, eu não tenho força, o que eu faço? Eu sentei numa posição no parque que eu olhava e eu enxergava o hospital, enxergava a janela do quarto que eu tinha ficado. Aí eu olhei para o hospital e eu falei para ela assim, você tá vendo o hospital lá? Daí ela disse, tô. Aí eu disse, antes de ontem eu saí de lá. E aí eu contei o que tinha acontecido comigo. Eu não sei quem é essa moça. Eu só sei que ela me abraçou, eu abracei ela e ela foi embora. E ela foi embora sorrindo. Eu falei pra ela, eu não tenho condições de ouvir a tua história. Não tenho, falei pra ela. Mas eu imagino que deva ser muito pesado o que você tá passando. Então, é assim que eu senti muita fé. Eu senti cada oração das pessoas. Todas as pessoas, eu não vou conseguir citar nome aqui, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que me ouvirem, elas vão saber de quem eu tô falando. Eu senti a oração de todas as pessoas que oraram por mim. Foram muitas orações, muitas orações. E eu sinto o milagre de Deus, eu senti em tudo. E aí eu fui me fortalecendo e eu tive coragem de conseguir realmente ir ler e entender. Porque aí eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Eu fui ler, eu li artigos, eu li documentos científicos e eu entendi o que tinha acontecido comigo. E quando eu entendi através da ciência, eu disse, agora eu preciso entender através da fé. Eu preciso entender através da espiritualidade, porque eu fui muito abençoada. Deus me quer aqui. Deus quer. Deus tem um propósito muito grande para minha vida. Eu preciso entender melhor isso. E eu pensei e fui conversar, eu sou católica. Eu fui conversar com o padre. E eu contei toda a minha história para ele. Ele ficou chocado. E ele falou assim para mim, viva! Vai viver! Ele falou. Viva tudo, você tem uma vida linda. Deus quer que você viva. Deus quer que você viva. Viva o teu propósito. Viva tudo que você tem para viver. Deus quer muito que você viva. Deus te quer aqui. E aquilo para mim foi tão gostoso de ouvir. Eu disse, eu vou viver. E um dia de cada vez. Porque não foi fácil. Os primeiros dias não foram. Todos os dias eu moro num lugar que eu tenho o privilégio de ter no meu condomínio uma mata. E eu tenho uma conexão muito forte com a natureza também. Eu sinto a espiritualidade através da natureza, eu me conecto com Deus através da natureza. E eu sentava lá e ficava embaixo de uma árvore até eu cansar. Todos os dias eu descia, caminhava, e sentava lá e ficava. Eu fiz isso por 2 meses.
Com um mês, quando eu voltei para consulta, o Dr. Felipe disse assim: Márcia, você tá ótima, você já pode voltar a trabalhar, se você quiser seguir sua vida. Eu falei para ele: eu quero, mas só quando eu me sentir preparada. Quando eu me sentir que eu vou chegar, eu vou conseguir atender os meus pacientes, eu sei que eu vou precisar contar o que aconteceu e eu não vou mais me emocionar. Eu disse: nesse dia eu vou voltar. Né? Quando eu conseguir realmente me sentir bem fortalecida, quando eu tiver força o suficiente para olhar para a minha história, contar tudo o que aconteceu e me sentir forte. Nesse dia eu vou voltar. E com 2 meses eu voltei. Voltei mais fortalecida, voltei forte e voltei confiante. Aí eu já comecei a retomar minha vida, né? Durante todo esse tempo, né, eu tive o maior apoio que alguém pode ter, que é uma família. Meus filhos, eu não tenho nem palavras para dizer, meu marido, meus pais, meu irmão, que na hora que o meu marido ligou, eles largaram tudo e vieram, né? Meu pai disse que eles só entraram no carro e também não quiseram entender nada, eles só sabiam que eles tinham que estar aqui, e eles vieram. Né? Minha mãe doente, e ela veio, ficou, acompanhou, viveu os primeiros 7 dias de tudo isso, e a minha família, eles me fortaleceram a cada momento. Eles me deram força, me deram coragem. Meus amigos também, eu tive uma força muito grande, de muitos amigos, de perto, de longe, outros familiares também. Então, minha família, eu fui muito fortalecida, né, com essas pessoas, né, que fizeram parte desse momento, né. E quando eu tive alta do hospital, eu não falei esse detalhe que é importante, o Dr. Felipe, ele falou: eu tenho uma coisa agora muito importante para falar para vocês. Não acabou por aqui. A gente ainda tem um caminho pela frente. E aí eu disse: bom, eu cheguei até aqui, eu também vou vencer esse caminho. Ele disse: com 3 meses a gente precisa fazer uma angiografia, um cateterismo, aonde a gente vai ver como que está e como que ficou, né? Se a gente vai precisar colocar um stent, se não vai precisar. Ele disse: as chances de colocar é 80% e de não precisar é 20%. Né? Aí, esse tempo passou, os 3 meses passaram, eu fui fazer, né, em 12 de dezembro, eu fiz deu 3 meses, né, a gente fez a angiografia, né, eu fiz, e o meu aneurisma já estava recanalizando. Já tinha uma recanalização e eu tinha que colocar o stent mesmo, né, eu tinha uma esperança que não precisasse, mas eu também estava preparada, né, se precisasse. E aí, quando ele me chamou no consultório, me deu esse resultado, ele disse: olha, Márcia, a gente precisa e a gente tem até mais 3 meses ainda, a gente vai fazer isso com calma, você não precisa se preocupar, né, segue sua vida, como se nada tivesse acontecendo, e como eu tinha escolhido viver um dia de cada vez, eu estava vivendo. Ele disse: mas a gente vai precisar colocar esse stent, você vai precisar colocar porque o aneurisma já está recanalizando e a gente corre o risco aí de um novo rompimento, né? Aí, tudo de novo, né? Aí eu comecei o processo aí para buscar a autorização do meu plano de saúde, aí foi todo um processo, né? A gente chegou a marcar, estava marcado para o dia 11 de março, né, desse ano, para a colocação do stent, e teve um problema na hemodinâmica no hospital aqui de Campo Grande, da Unimed, e eu não pude fazer aqui. Nesse meio tempo eu também acompanhava lá em São Paulo,
né, com o professor Dr. Daniel Abud, que ele sempre acompanhou, né, por indicação do Dr. Felipe, né. A gente conversou com ele, ele falou que eu tinha todo o direito ali de ter uma segunda opinião, e a gente buscou em São Paulo com o Dr. Daniel. E aí, como aqui estava sem prazo para resolver essa questão da hemodinâmica, o Dr. Felipe me encaminhou e eu fui para São Paulo, e teve todo um processo ainda. E aí eu precisei ter toda a coragem do mundo de novo. Eu fiz muita oração, eu rezei muito, eu tive muita fé, e eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Eu tinha, assim, meus pensamentos sempre foram voltados, assim, que ia ser um sucesso o meu tratamento, e assim foi, né? Eu fui, quando foi tudo autorizado, que o Dr. Daniel Abud me falou que estava tudo certo, né? Então eu fui para São Paulo, e no dia 12 de maio eu internei e fiz o procedimento por embolização lá, e colocou o stent. Então hoje eu tenho um stent e as molinhas. E meu aneurisma agora está estancado, né? Então eu também tenho muito a agradecer à equipe da Neocure, que eles foram maravilhosos, né? O professor Dr. Daniel Abud, quando eu conheci e olhei para o currículo dele, né? Ele é uma referência hoje no Brasil, uma pessoa muito estudiosa da área, né? E além de um excelente profissional, ele é um ser humano maravilhoso também, né? Me atendeu super bem, nos atendeu, foi um profissional muito humano, toda a equipe dele, todos os médicos da equipe dele, né? Então eu tive esse privilégio, que eu sou muito grata, né, de ter tido esse atendimento muito especial, né? E agora vida que segue, né? Essa é a minha história. Por que eu resolvi compartilhar tudo isso, né? Lá eu fiquei mais um dia de UTI também. Aí eu tive que pensar, eu digo, meu Deus, tudo de novo. Mas você já passou por isso, você consegue. É só um dia, vai dar tudo certo, né? Eu fiquei um dia de UTI, um dia de internação hospitalar, depois eu precisei ficar lá, fazendo repouso até eu conseguir voltar para casa. E foi tudo correu muito bem, né? Eu respondi muito bem ao aneurisma, que é um corpo estranho, meu organismo se adaptou ao stent, né? Meu corpo se adaptou muito bem, né? E eu estou muito bem. Eu resolvi fazer esse vídeo, gravar, né? Agora que faz um ano. Eu me senti realmente preparada para contar essa minha história. Muitas pessoas me pediam e eu contava alguns detalhes e não conseguia contar tudo, né? Porque, primeiro, porque somos humanos. Eu fui para o meu estado maior que um ser humano pode ir, de vulnerabilidade, que é quando a gente tem uma doença muito grave, e eu consegui enfrentar isso. E eu sei que eu não sou única nisso, né? E muitas pessoas passam por isso, e às vezes quando a gente está nesse estado, a gente tem medo, a gente se sente enfraquecido, né? E eu acredito que isso consiga ajudar outras pessoas que possam estar passando, venham a passar por isso, para entender que é possível, que a gente consegue passar por momentos muito difíceis, e que com fé, né, tudo é possível, né? E eu também agradeço muito a Deus por capacitar pessoas como os médicos que eu tive o privilégio de ter, né, nesse processo, né, Dr. Felipe, Dr. Daniel, né, por Deus capacitá-los, né, por eles buscarem, né, através da ciência hoje, e a ciência dessa área, ela é
é muito evoluída, né? Então há tratamento. Eu tinha um aneurisma, então, que provavelmente, né, e hoje o diagnóstico que eu tenho é que o meu problema era congênito. Provavelmente eu nasci com essa falha, né, nessa artéria, né, e foi com o tempo, chegou um dia que isso rompeu, né. Infelizmente eu não consegui descobrir antes, muitas pessoas conseguem descobrir antes de ter o rompimento, mas mesmo no pior das circunstâncias aí, que foi um aneurisma rompido, eu consegui sobreviver. Aneurisma não é tão incomum, porque eu falava assim, por que eu tive uma coisa tão rara, assim, tão rara? Daí o Dr. Felipe disse, Márcia, não é tão raro, não. Né? E o Dr. Daniel também falava assim, não é tão raro, né? Tanto que as estatísticas aí, né, dizem que 1 em cada 30 pessoas tem aneurisma e não sabem que tem. Então, também fica um alerta aí para as pessoas que às vezes podem ter sintomas, né, e que pesquisem sobre isso, né, e não tem idade, pode acontecer com pessoas jovens, com pessoas saudáveis. Eu não tinha nada e eu tive esse problema, né. Eu agradeço imensamente, né, a ter tido essa oportunidade de estar aqui, né, de estar fazendo esse depoimento hoje, de poder contar uma história que foi vencida, uma história de sucesso, né, uma história de um milagre, né. Eu me sinto um milagre de Deus, né. Eu não tenho, acho que enquanto eu viver eu não vou conseguir agradecer de tanto que eu sou grata, né, a Deus por esse milagre e a todas as pessoas que de certa forma estiveram comigo, amigos, família, médicos, meus pacientes, enfermeiros do hospital, os técnicos. Em palavras, eu acho que eu não consigo nunca agradecer. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e eu não consigo externalizar também a minha gratidão, né? Hoje eu sou só gratidão por tudo que eu vivi. É isso. Consegui.